A paz de Deus, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, graças a Deus, espero também que vocês estejam. Hoje eu vim falar um pouco sobre estar fraco ou fraca por conta da injustiça. Muitas pessoas buscam a restauração do casamento, mas se sentem fracos, injustiçados com a traição, com o abandono, com a falência do casamento, porque uma separação é uma falência, é algo que destrói tanto de um lado quanto de outro. Então vamos falar um pouco a esse respeito. Mas primeiro nós vamos ver o que Deus fala sobre injustiça. Aqui em Mateus, no capítulo 25, do versículo 31 ao 46, fala sobre isso. Fala que Deus condena aqueles que agem injustamente e acolhe aqueles que agem com justiça. E é verdade, o Senhor, Ele ama a justiça. Ele é o nosso justificador, quem nos justifica perante todos os males, todas as injustiças. Então, se o Senhor nos acolhe, nós não temos que temer, nós temos que seguir. Mas como prosseguir se sentindo injustiçada? Quando eu converso com as pessoas que estão no deserto, a primeira coisa que eu ouço é: nossa, eu não acreditava que isso pudesse ter acontecido comigo, porque meu esposo ou minha esposa eram tão fiéis, eram pessoas que jamais eu poderia imaginar que faria isso comigo. E a pessoa começa a se sentir muito injustiçada. Fala, poxa, eu fiz tudo isso, eu batalhei, ajudei a construir casa, ajudei a comprar carro, começamos lá do início e é isso que eu ganho como recompensa. A pessoa começa a trazer aquilo à mente, né? Todos os sonhos, todos os projetos que foram quebrados, tudo aquilo que se findou pelo meio do caminho. E realmente a gente se sente mal. Quando o meu esposo saiu de casa, eu me senti totalmente injustiçada, porque foi um momento muito delicado. Eu tinha recém ganhado bebê, a minha caçula estava com 7 meses, e ele simplesmente foi embora, né? Sem se preocupar quem iria me ajudar naquele momento. Eu tinha voltado a trabalhar da licença maternidade há pouco tempo. Não tinha ainda uma babá, alguém que pudesse cuidar, porque como o turno dele era à noite, ele entrava às 7 e saía às 11 no trabalho dele, ele poderia sim ficar com a nossa filha, né? Que ela dormia a maior parte do tempo de manhã, então ele ficaria à tarde e até quando eu chegasse do trabalho. E ele simplesmente foi embora. Eu não tive. No dia que ele foi embora, quando ele foi à noite. Não, mentira, ele não foi à noite, não. Não, ele foi durante o dia. Quando ele foi durante o dia, no outro dia eu não tinha com quem deixá-la. Eu tive que faltar ao trabalho, porque eu não tinha. Quem que ia cuidar de um bebê que amamentava? Eu não tinha, né? Não tinha mãe para cuidar, não tinha pai, não tinha ninguém. Foi um momento muito difícil. Eu me senti muito mal, muito injustiçada. Porque assim, eu acho que ele poderia ter saído de uma outra forma, me precavido, falasse para eu arrumar alguém ou colocasse na escolinha. Quando ele foi embora, era quase final do ano, já não tinha mais escolinha pegando, né? Eu tinha que esperar até um pouco a idade para colocá-la no início do ano. Então foi uma fase muito difícil para mim, muito difícil. Mas eu superei. Só que a dor do abandono, do repúdio e aquele sentimento de injustiça, ele ficava em mim. E por muitas vezes eu me sentia fraca. Eu pensava, será que compensa eu buscar a restauração do meu casamento por quem me fez tudo isso? Porque no decorrer do meu casamento, eu posso sim ter sido uma mulher rixosa, autoritária, mas eu jamais teria, eu teria coragem de fazer o que ele fez comigo. Dessa forma, não. Deixar com o filho pequeno, da forma que foi. Porém, o inimigo, ele usa a falha do outro, a falha da pessoa para nos machucar, para nos magoar. Porque se fosse qualquer outra pessoa que fizesse isso comigo, eu ficaria mal sim, porém não me atingiria tanto. Vocês podem ver que o inimigo, ele utiliza das pessoas que estão perto, das pessoas que estão ali ao seu redor para doer mais, para a dor ser mais intensa.
E eu passei um tempo, assim, tentando entender como eu me curaria disso. Eu me sentia muito injustiçada. Eu tive que, assim, os 2 primeiros anos da minha filha, eu não me lembro de felicidade, eu não me lembro, assim, de ter brincado da forma que eu brinquei com a mais velha, eu não me lembro, porque a maioria do tempo eu estava pensando na restauração do meu casamento, eu estava buscando, orando, jejuando, eu estava esquecendo de viver e esquecendo que as minhas filhas precisavam de mim. Então foi um período muito difícil. Quando eu vejo fotos, eu lembro, não me dói mais, mas eu lembro da fase ruim que foi, o que nós passamos, eu lembro tudinho, porque a gente não tem amnésia, né? Não dói, mas eu lembro. Então, quando acontece uma separação, todo mundo sofre, a família ali sofre, os filhos, e a gente mais ainda, a pessoa que ficou e que busca a restauração do casamento, ela se sente fraca, ela se sente ferida, se sente injustiçada. Mas nós não podemos deixar que esse sentimento ele seja alimentado em nossa vida. Sim, alimentado, porque a gente alimenta ele. Quanto mais eu falo que eu estou injustiçada, triste, acabada, mais eu me sinto. Por quê? Porque eu quero me sentir assim, eu sou injustiçada, por que que meu esposo me deixou, eu não tenho que buscar pelo casamento, eu fico alimentando. Quando eu me alimento disso, isso se expande. Chega uma hora que a gente não tem mais controle dessa situação. Eu não digo que um erra mais ou erra menos, todos erram, mas o sentimento de culpa, muitas vezes, é maior do que aquele sentimento de injustiça. Porque muitas pessoas que traíram, foram embora, abandonaram a família e o casamento, vêm me falar, e hoje buscam pela restauração, vêm me falar desse sentimento que consome, que é o sentimento da culpa, é o sentimento que quando a máscara caiu, quando tudo veio à tona, a pessoa se sentiu totalmente envergonhada. E hoje busca pela restauração do casamento. Então, eu prefiro, de alguma forma, ser injustiçada do que cometer a injustiça. Porque eu sei que quando eu cometo algo que fere alguém ou que me machuca alguém, eu fico mal, eu me sinto mal. Então, o peso, eu creio que seja maior. Estar da outra parte, né, ser ali a outra parte também não é fácil. A gente não enxerga isso, mas sofrem também, de uma forma ou outra. Não quando estão cegos, mas quando a justiça de Deus, ela começa a aparecer. Aí sim, aí a pessoa fica desnorteada, sem rumo, totalmente arrependida. Então, por isso, nós temos que agradecer que muitos aqui estão do lado dos que foram injustiçados. E a justiça de Deus, ela é reta, ela não falha. Então, uma hora ou outra, a conta chega. O pessoal fala, mas o meu esposo me traiu, construiu casa, tá lá bem com fulano. Tá... Gente, tudo enganação. Chega uma hora que a conta chega. A conta chega e a pessoa tem que pagar a conta. Será que tem condição? Será que o dinheiro do banco está disponível para pagar a conta? Muitas vezes não. Mas a minha mulher, hoje ela vive uma vida totalmente solteira, ela é isso. Mas será que quando ela coloca a cabeça no travesseiro, ela tem paz? Será? Porque o mundo lá fora é enganador. Não adianta falar assim, olha, eu quero ser daquela forma que eu vou ser livre. Gente, não adianta. Se você não tá bem, você pode ir para o melhor lugar que vai estar ruim. Porque a sua mente não tá bem. Então, o meu conselho para vocês é que orem a Deus para tirar esse sentimento de injustiça, esse sentimento de aquém, né? Esse sentimento que te faz se sentir diminuído, diminuída. Não, você é mais que vencedor, porque se você está lutando pelo teu casamento, é porque você foi escolhido por ser mais forte, por ser mais sensato, mais sensata. Então não esteja fraca por conta disso, se alimente com as coisas de Deus, se alimente da palavra, se alimente dos louvores, se alimente das obras, testemunhos. Isso fortalece o seu espírito. Dessa forma você fica blindada, blindado e nada, nenhuma tempestade pode te alcançar. Eu lembro que eu fiquei um tempo assim, né? Só que eu percebi que se eu continuasse só pensando no que meu esposo tinha feito, na punhalada que eu tinha recebido pelas costas,
eu não ia andar um passo, porque eu ia ficar ali lambendo as minhas feridas. E quando a gente fica nessa autocomiseração, nessa angústia de apontar o culpado, a gente não consegue avançar. Porque a gente sofre, a gente lembra e a gente alimenta essa lembrança. Então esquece isso. Esquece isso. Veja que Deus está te acolhendo em tudo. Em Provérbios 17:15, está escrito que Deus odeia aqueles que justificam os perversos. Deus odeia aqueles que condenam os justos. Então não adianta. Nessa briga, nessa peleja, é o Senhor que luta por nós. Não adianta você ficar apontando o que o outro fez ou deixou de fazer. Se você não esquecer o que passou, você não tem uma vida para frente. Você fica olhando só para trás e para trás já foi, não vai voltar, não vai te trazer nada. Você pode sim construir o hoje, o agora, o presente de uma forma diferente, com Deus na frente te ajudando. Então, não se sinta injustiçada. Muitas pessoas buscam a restauração, chega um momento, vem aquela lembrança, vem aquele sentimento de injustiça, aquele sentimento de autocomiseração e a pessoa começa a refletir se vale a pena. Olha, eu falo uma coisa para vocês. Se você quer a sua família restaurada, se você quer o seu lar restaurado, deixe para trás todos esses sentimentos, porque no tempo certo o Senhor vai te justificar. Hoje eu vejo o cuidado que o meu esposo tem, né, com as minhas filhas, o cuidado que ele não teve naquele momento que ele virou as costas e hoje ele tem de levar ao médico, de dar remédio, de sair para passear, de cuidar de tudo. De tudo. Eu poderia muito bem hoje estar ali jogando na cara dele. Pois é, agora você está cuidando, mas você abandonou, você vai adiantar? Vai apagar o passado? Não vai. O que eu posso fazer é orar para ele ser o melhor pai do mundo, o melhor marido do mundo e assim a gente avançar. Não adianta. Aquilo que você fica só acusando e enaltecendo é aquilo que vai te ferir. Então não deixa mais o ferimento abrir. Vamos fechar as feridas, o Senhor vai curar tudo e você sim vai ser uma pessoa restaurada. Por isso que é importante a restauração pessoal. Às vezes a pessoa está buscando a restauração do casamento, ela foca só no casamento e esquece dela. Não, nós precisamos perdoar, nós precisamos seguir em frente e não é nem pela outra pessoa não, é por nós. Para a gente não carregar fardos pesados que não nos pertencem. Então, deixa para trás tudo que passou e siga uma vida nova, uma vida diferente com Deus, porque com Deus a gente não tem perda, pode ter certeza, e uma hora ou outra a conta chega, e quem tem mais saldo, que pague a conta. Amém? Gente, é isso, que Deus abençoe todos vocês, fiquem na santa paz de Deus, se cuidem, cuide da mente e não desistam, porque Deus está a passos largos ao seu encontro.